Olá pessoal, na nossa primeira aula, aula de número 1, Teorias Sociológicas. Meu nome é Mariana Tavares Silva, eu sou moradora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou bacharel e licenciada em Química, atualmente eu sou policial penal e trabalhei já 10 anos como professora na área de Química. Essa nossa aula ela vai servir como base de instrumento para a instituição de ensino do Colégio Jean Piaget, para a turma de primeiro ano do ensino médio, das turmas de EJA, e equivale ao primeiro semestre de 2024, na disciplina então de Sociologia. Como é que a gente vai então, por qual motivo que nós vamos falar sobre essas teorias da Sociologia? A justificativa é que nós precisamos compreender e explicar os fenômenos sociais que tentam analisar as estruturas, padrões e dinâmicas que moldam as interações humanas na sociedade. Cada teoria sociológica vai apresentar, então, diferentes perspectivas e abordagens para interpretar a complexidade das relações sociais. Quais seriam os objetivos, então, da gente compreender um pouco sobre essas teorias sociológicas? Alguns objetivos são esses que a gente descreveu aqui. Compreender as principais teorias sociológicas e as suas contribuições para a compreensão na sociedade, analisar criticamente as estruturas sociais, as instituições, os padrões culturais sob a perspectiva das diferentes teorias que existem na sociologia, desenvolver habilidades de pensamento crítico quando nós somos colocados em frente a uma situação real, estimular o interesse pelo debate social contemporâneo, conectando as teorias sociológicas à nossa realidade e promover a capacidade de expressar ideias de forma clara e argumentativa. Qual será o nosso conteúdo, então, quando a gente for falar, então, dessas teorias sociológicas? Nós vamos falar sobre uma breve introdução à sociologia e suas principais teorias sociológicas. Vamos falar sobre o funcionalismo de Durkheim, da teoria do consenso, o conflito através de Marx e a teoria do conflito social, as interações sociais a partir de Max Weber e o interacionismo simbólico, as teorias contemporâneas, onde a gente vai falar então do que seria um pouco mais atual para a sociedade, onde envolve os movimentos feministas, as teorias racial e a teoria pós-colonial. Falar um pouco sobre a estratificação social e a mobilidade, o que isso vai alterar ou não numa sociedade, inserir essas teorias sociológicas na nossa globalização e um pouco dos meios de comunicação e a sociedade quando eles então nos trazem o que eles podem se desencadear e interagir nas nossas teorias sociológicas. Dando início então, falando sobre uma introdução dessas teorias sociológicas, nós podemos dizer então que a sociologia é essencial para fornecer uma base sólida para os alunos compreenderem a dinâmica dos processos sociais que moldam as interações humanas para criar uma visão crítica da sociedade, que é necessário o conhecimento dessas principais teorias. Começando então pelas nossas teorias clássicas, que nós temos o funcionalismo e o conflito. Funcionalismo a partir de Emile Durkheim, de 1858 a 1917, onde então ele vai falar um pouco sobre a solidariedade social, e as teorias do conflito, baseadas em Karl Marx, de 1818 a 1883, quando ele então fala um pouco sobre as lutas de classe e o que isso nos influencia hoje. Sobre o funcionalismo, qual vai ser essa abordagem? Emile Durkheim, ele queria propor para a gente como compreender como parte da sociedade, como que essa sociedade interage para manter uma coesão social. Essa teoria foi então influente nos anos de 60 e 70 e o estudo de uma solidariedade social fornece informações valiosas sobre como as instituições sociais contribuem para a estabilidade e a ordem na sociedade. Já sobre as teorias de conflito, baseado então no que Karl Marx estudou. Essa teoria, então, ela vai oferecer uma perspectiva crítica sobre as desigualdades sociais e destaca a importância da luta de classe nessa dinâmica da sociedade. Nós teremos que compreender essa obra de Karl Marx para que
possamos analisar as estruturas sociais, econômicas, políticas que acabam permeando dentro da sociedade. Aqui um breve relato que a gente poderia dizer o seguinte: a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história de luta das classes. Homem livre e escravo, o patrício, o plebeu, o barão e o servo, mestres de corporações e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora francas e ora disfarçadas, numa guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade, devido às brigas e conflitos, ou pela destruição das classes ambamente. Um pouco, então, das nossas teorias de Max Weber, que falava, então, um pouco sobre o interacionismo simbólico. Qual era a visão de Max Weber nessa teoria sociológica? Ele falava um pouco sobre a interação social e o interacionismo simbólico, que eles oferecem uma abordagem única para a compreensão de como os indivíduos atribuem significado às interações e constroem a realidade social que nós temos na sociedade. A compreensão dessas teorias seria necessária para a análise das dimensões subjetivas das relações sociais. Já falando um pouco sobre as teorias contemporâneas, onde a gente envolve então os movimentos feministas, as teorias racial e teoria pós-colonial. O que nós temos para falar sobre essas teorias? Essas teorias contemporâneas, como no feminismo, a teoria racial ou na pós-colonial, elas desempenham um papel vital na análise da dinâmica social, enfatizam questões de gênero, raça e poder colonial. A compreensão dessas teorias é essencial para uma visão abrangente e inclusiva da sociedade. Aqui um breve texto do movimento feminista, que diz que é difícil estabelecer uma definição precisa para o significado de feminismo, pois o feminismo é um termo que vai traduzir um processo que tem raízes no nosso passado, mas que a gente constrói dia após dia no nosso cotidiano, e que não tem um ponto determinado de chegada. A gente está dia após dia colocando mais conceitos ou não no que a gente entende como feminismo, e dependendo do que a gente tem das nossas realidades. Como todo processo de transformação contém contradições, avanços, recuos e medos e alegrias, o feminismo ressurge num movimento histórico que em outros movimentos de libertação denunciam a existência de formas de opressão que não se limitam ao econômico. Já falando então um pouco sobre estratificação social e mobilidade social, elas entram como teorias que são fundamental para a compreensão de como a sociedade se organiza e se distribui os recursos nela, as oportunidades, os estatutos, entre outros. Esses conceitos oferecem uma visão sobre as desigualdades sociais e as possibilidades de movimento dentro da nossa estrutura social. Ao abordar a estratificação e a mobilidade em sala de aula, vocês, alunos, estão sendo desafiados a pensar criticamente sobre as estruturas que perpetuam a desigualdade e considerar as possibilidades de limitação de mobilidade dentro da sociedade. A metodologia proposta ela busca promover uma compreensão prática desses conceitos em sua aplicação. Aqui é importante frisar então que a Constituição Federal, em 1988, ela veio para nos resguardar e nos proteger historicamente através de uma proteção social no Brasil, porque ela promoveu as instituições de sistema de seguridade social. E aí, então, dá lugar à concretização de uma política comprometida com as garantias de direito e com as aspirações progressistas. Falando um pouco de globalização, por que estudar as teorias sociológicas e o que elas influenciam na globalização da sociedade? A gente pode dizer que esse estudo ele vai trazer implicações para uma mudança social que é essencial para compreender as interações globais que afetam a sociedade em vários aspectos.
A análise dinâmica dessas mudanças sociais no contexto da globalização permitem uma compreensão mais ampla das transformações que ocorrem na esfera econômica, cultural, política e social. E já quanto aos nossos, então, meios de comunicação, o que esses meios de comunicação vão interferir na sociedade e o quanto as nossas teorias sociológicas podem ou não interferir baseado nesses meios de comunicação. Nós podemos dizer, então, que o estudo das mídias e das suas interações com a sociedade, ela acaba sendo essencial para compreender como a informação, a cultura, as ideias, elas são transmitidas e moldam as percepções e as dinâmicas sociais. A análise da influência desses meios de comunicação permite uma compreensão crítica dos efeitos na formação da opinião pública e de relações sociais. A nossa aula, então, ela foi baseada numa metodologia onde nós tivemos uma aula expositiva, onde a gente apresentou conceitos fundamentais, contextualizando com as teorias sociológicas. Também podemos dizer que a nossa metodologia ela é baseada numa discussão em grupo, onde a gente pode, através da discussão fronte a fronte de um grupo que a gente tiver, seja numa sala de aula, seja um grupo maior, ou seja o grupo que for, a gente pode então analisar as críticas desse texto, fazendo um estudo de caso, colocando então essas teorias numa coisa mais real, para que a gente possa então discernir sobre essas teorias e promovendo então o debate. Que nesse debate, então, vai fazer com que a gente seja influenciado por diversas ideias diferentes, de teorias diferentes, e a gente consegue, então, formar o nosso pensamento crítico. Como é que vai funcionar a avaliação? A avaliação vai ser através da participação nos debates que a gente vai promover, através de trabalhos individuais e de grupos, que a gente vai poder, então, fazer essa análise crítica de uma pesquisa, do ponto de vista de vocês, uma prova escrita, onde a gente vai fazer a avaliação do conhecimento teórico e da capacidade que vocês têm de argumentação, através das apresentações orais, seja dos trabalhos ou seja da participação, e projetos finais, com a elaboração de um projeto que envolva pesquisa e aplicação prática das teorias em uma questão social relevante. E essas são as referências bibliográficas que foram baseadas para a gente montar essa nossa primeira aula.